encerrando em nossa rodada de entrevista com os candidatos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, nós vamos conversar com o candidato da Chapa 44, uma OAB para todos, o Luiz Renato Adler Ralho, que tem aí, né, várias coisas, vários pensamentos, o que deve ser mudado na OAB. Candidato, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para encerrar essa rodada de entrevistas, já que nós estamos aí próximo da eleição que acontece no dia 20. Qual a sua proposta para a OAB do nosso estado? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia a todos os ouvintes da Capital FM, em especial os advogados e advogadas sul-mato-grossense. Nós temos algumas propostas, Marquinhos. Nós temos a proposta de implementar um portal de transparência na Ordem. Hoje nós temos ali apenas uma apresentação contábil dos gastos da OAB e não uma transparência efetiva. De que forma? Simples questões, desde um simples baile que foi feito, um baile do Rubi, quanto gastou, quanto arrecadou, o que os dirigentes recebem pelas diárias, pelo custo de viagem, o que a diretoria gasta com as sessões de conselho, as sessões de presidente, a reunião dos presidentes e subseções. Então, um portal que realmente mostre aos advogados sul-mato-grossenses quanto se gasta, quanto se arrecada. Isso é importante até porque nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal, onde se tem que se gastar o que se arrecada. Nós não estamos implementando isso, nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Isso não pode acontecer dentro da ordem, até para nós também podermos exigir da administração pública essas situações. Outra proposta é a contratação do procurador que defenderá as prerrogativas dos advogados, ou seja, a forma de trabalho, como que o advogado pode exercer a sua atividade de forma plena. Hoje nós temos muitas situações que no dia a dia impedem o advogado de trabalhar com as ferramentas que possui. Por exemplo, ele vai até uma agência do INSS. Ele precisa de uma procuração com firma reconhecida, é exigido desse advogado. Nem no Supremo Tribunal Federal é exigido procuração com firma reconhecida. Certo. Então são situações pontuais e pequenas que atrapalham o dia a dia do advogado. Uma delegacia de polícia, que é conversar com alguém que foi detido, encontra-se preso. Ele encontra resistência desde o delegado até um policial civil, um escrivão, um escrevente, enfim. São situações que atrapalham a atividade profissional dos advogados e das advogadas. Nós queremos fazer um plenário virtual. Hoje, com a tecnologia que nós temos, não há mais razão de a gente estar se deslocando com custos desnecessários para a entidade. Hoje nós podemos usar esse plenário onde uma reunião de presidentes pode ser feita via Skype, via qualquer outro sistema que permita a redução de custo e esse encontro entre os presidentes para tratar de assuntos urgentes. Não podemos mais esperar uma reunião do conselho, uma reunião de presidentes de subseções para tratar de assuntos que demandam uma resposta urgente. Então, se nós temos alguma situação que a lei precisa se manifestar, que se manifeste num prazo dentro naquela oportunidade, não aguardar uma reunião para depois deliberar sobre aquele assunto. Valorização do interior também. A nossa vice-presidente, a Mônica, ela é do interior, ela vem aqui da UANA, então ela conhece a realidade do interior. Como eu disse, nós não vamos prometer nada grandioso, mas sim situações pequenas que interferem no dia a dia da advocacia. No interior, por exemplo, eu estive em Nova Alvorada, está sem sinal Wi-Fi. Hoje todos os processos, Sérgio, são eletrônicos. Você precisa da internet para poder acessar o teu processo, para poder encaminhar uma petição. Então, sem isto, que é uma ferramenta simples, o advogado não consegue trabalhar. Então, o que nós estamos vendo é a questão pequena que incomoda no dia a dia do profissional. Aquela questão pequena que mais incomoda no dia a dia do profissional. Você vai para algumas cidades, nós vamos ter que ter respeito, porém independência do Poder Judiciário. Muitas comarcas não têm juízes titulares. Ou seja, o cidadão está sem juiz, sem poder reclamar os seus direitos. Nós precisamos exigir do Poder Judiciário que as comarcas tenham um juiz titular. Eu tive um exemplo no meu escritório, uma mesma ação que eu entrei em Campo Grande e uma em Sonora. A de Campo Grande já foi para o segundo grau, já terminou, e a de Sonora ainda está em primeiro grau, ainda para ser analisada. Por quê? Porque lá não há um juiz titular efetivo durante todo esse período. Há momentos que há um juiz, há momentos que esse juiz é promovido e deixa de ficar na comarca e ainda aguarda-se um novo juiz ser nomeado. Então isso acaba atrapalhando
o profissional, acaba levando a descrédito o profissional perante o seu constituinte. Então nós precisamos melhorar esse trabalho frente ao Judiciário, frente à Receita Federal, aos presídios, às delegacias, às agências previdenciárias, para que o advogado consiga realizar o seu trabalho. Bem, doutor Luiz Renato, eu fiz essa pergunta para os outros 5 candidatos, e não poderia deixar de fazer com o senhor, com relação ao desafio aí que é, para quem acabou de se formar, que é o exame da ordem, E todos foram unânimes, olha, esse exame precisa continuar. Qual a sua opinião sobre o exame e o que dizer aos bacharéis que demoram 5 anos ali na faculdade, depois de 5 anos, demora, de repente, até mais 5 anos para conseguir aí exercer a profissão? Bom, eu, Marquinhos, como professor universitário, há 15 anos, eu sou favorável ao exame de ordem. Eu conheço a realidade dos cursos de graduação. Sou professor na graduação e na pós-graduação. Conheço os alunos hoje, eles já vêm com uma formação deficitária do ensino médio. O que acontece? Isso acaba refletindo nos cursos de graduação. Hoje os cursos de graduação também estão desejando muito. Eles não contemplam plenamente seus alunos. Hoje a maioria dos alunos, eles trabalham o dia inteiro. Chegam às universidades sem ter um momento de leitura, sem ter um momento de aprendizado. Então, acaba dificultando a formação desse aluno. Saem da faculdade, aí é culpa dos institutos de ensino, dos ensinos superiores, conseguem se informar sem ter a mínima condição de advogar. Alguns, então vamos generalizar, alguns. Que reflete nessa aprovação de exame de ordem. Eu sou favorável ao exame da ordem, ele faz uma seleção mínima, porque o advogado, assim que formado, ele vai trabalhar com o direito à liberdade das pessoas, o direito à vida, à honra, então ele vai trabalhar com valores primordiais de cada um da sociedade. Então ele precisa ter esse mínimo de conhecimento para exercer a sua profissão. Então eu sou favorável ao exame, eu entendo assim, eu falo para os meus alunos, pessoal, o exame da ordem não é difícil. Nós precisamos ter aí um mínimo de estudo, vocês precisam também contribuir e a universidade precisa contribuir. As universidades estão aí, como eu disse, as universidades, cada dia que passa, elas precisam melhorar o que elas estão levando aos alunos, exigir dos alunos, exigir um mínimo de leitura. Hoje nós temos aí, eu falo sempre, o meu professor no doutorado, Lenny Streck, ele faz vários artigos sobre isso. Nós estamos brincando de ensinar com macetes, então estamos virando aquele cursinho, aqueles aulão, que existe para pré-vestibular, como existia pré-vestibular, hoje Enem. Então, nos cursos de Direito, professores cantando músicas para que os alunos decorem alguma matéria, em vez de tratar de assuntos sérios, pensadores políticos, como Hobbes, Hard, enfim, levar a sério o estudo do direito. O doutor Luiz Renato, tudo bem essa questão de se exigir, por exemplo, um exame, para exercício de atividade. Eu defendo que seja tanto na advocacia como na medicina, qualquer profissão. Para mim, qualquer profissão tem que ter um filtro, exatamente para criar quem vai exercer uma função dessa. É uma atividade que mexe exatamente, impacta a toda a sociedade. Agora, o que a OAB em nível nacional e em nível local pode fazer para contribuir com a melhoria desses cursos? A OAB tem um papel preponderante. Por quê? Porque o MEC, ele delegou à OAB a avaliação desses cursos, uma parte da avaliação desses cursos. Então a OAB, ela tem a sua comissão de ensino jurídico, que vai em cada uma das instituições e faz uma série de avaliações. Então essa comissão tem esse papel preponderante de avaliar os cursos e emitir a nota. Então o MEC, após a avaliação da OAB e após outros critérios que ele utiliza para a avaliação dos cursos, inclusive a aprovação do exame é um dos critérios. Então ele analisa, o MEC, o Ministério da Educação analisa se aquela instituição, qual é a aprovação daquela instituição com os seus bacharéis, seu mínimo de aprovação. Então, após todos esses critérios analisados, ela permite que a instituição no ano seguinte abra novas vagas ou não. Então, a OAB tem que ser mais rigorosa na sua avaliação. Eu entendo que a comissão de ensino jurídico, representada obviamente pela Ordem dos Advogados,
aqui em Mato Grosso do Sul, terá que ser mais rigorosa nessa avaliação. Ou seja, avaliar efetivamente se aquela instituição de ensino está prestando um ensino adequado aos estudantes do curso de Direito. Porque o que acontece? O aluno fica 5 anos dentro de um curso universitário e sai despreparado para passar no exame de ordem. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. O aluno tem que ser preparado para passar no exame da ordem. O aluno tem que sair daquela instituição, ele investiu, isso aí eu acho que cabe até uma coisa de relação de consumo. Ele tem que exigir da instituição, olha, eu tenho que sair daqui preparado. Hoje, eu ouvi um comentário esses dias muito interessante. Quando as instituições deixaram de ser sem fins lucrativos e passaram a ter uma finalidade, como companhias, sociedades anônimas, o que se busca muito é a lucratividade. E com isso caiu o nível do ensino jurídico. Então nós precisamos repensar nisso aí. Se buscar muita lucratividade, acaba o investimento sendo menor. Investimento menor em professores, apesar da Educação ter um número mínimo de exigências de doutores, mestres, enfim. Mas acaba sendo menor essa exigência, professores menos qualificados, professores que têm qualificação, mas não têm a didática, que não têm o preparo para a academia. Então nós precisamos melhorar. A OAB tem um papel preponderante. Ela tem que, por meio da sua comissão, ela tem que analisar efetivamente essas instituições e com toda a independência, honestidade, e dizer, eu tenho condição de continuar a prestar esse serviço. Nós estamos falando com relação ao papel da OAB, doutor Luiz Renato. Com relação às questões políticas que envolvem aí o nosso país, nosso estado e também os municípios, né? A OAB, ela sempre esteve presente, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, mas parece-me que isso não se vê hoje mais. O que é que está acontecendo? Olha, Marquinhos, eu acredito que um pouco é o aparelhamento da OAB. Nós estamos aí, a OAB, ela tem um papel, como você disse, fundamental nessas questões que envolvam a política, a administração pública, a sociedade. E quando não há essa independência entre os poderes, eu acho que isso, a voz da OAB, ela se perde. Então nós vimos aí a OAB nacional em situações que mostravam um pouco de aparelhamento com o governo federal. Isso não pode acontecer. A OAB tem que ser independente, ela tem que se manifestar, ela junto com a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, elas sempre tiveram um papel fundamental nas discussões que envolvem toda a sociedade, nas questões das garantias, na cidadania, na democracia, na luta pela democracia. Então a OAB e a ABI foram fundamentais na luta pela democracia. E hoje, eu acho que falta essa independência, nós temos aí muitos candidatos que buscam a OAB como um trampolim. Um trampolim para a sua atividade profissional, um trampolim para a sua vida política, e a OAB não pode ser isso. É uma atividade onde todos que estão lá não têm qualquer remuneração, estão lá para prestar um serviço aos advogados. Então, primeiro, a OAB tem que voltar-se para os advogados. Defender a finalidade é a defesa da atividade profissional dos advogados. Em segundo lugar, a OAB tem que ter independência para se manifestar contra o poder público, contra o poder judiciário, contra o poder legislativo. A OAB será forte a partir do momento que ela tiver total independência. Quando nós vemos aqui advogados que defendem partidos políticos, advogados que defendem políticos, representando a OAB, nós perdemos essa independência. Por quê? Você está defendendo um partido político, você está defendendo determinado político. Como é que você vai ter essa independência para se manifestar sobre assuntos relevantes? Nós temos que, eu estou falando, eu não impedi o profissional de advogar, mas ele tem que saber separar essa situação. Se ele quer trabalhar na defesa dos partidos políticos, se ele quer trabalhar na defesa de políticos, ele não pode estar à frente da ordem. Ele pode fazer a sua escolha. Olha, a minha escolha é trabalhar pela ordem, então eu não posso aceitar determinados casos. A minha escolha é trabalhar, eu sou expert nesse assunto, eu vou defender os políticos, eu conheço da legislação eleitoral, então eu vou trabalhar e não vou estar à frente da ordem. Eu preciso ser independente frente ao judiciário, eu não posso ter uma aliança útil com o judiciário, como eu vejo outro candidato dizer. Isso é um absurdo, aliança útil com o judiciário. Nós temos que ter respeito, nós temos que receber respeito ao judiciário, mas ser independentes. Não existe aliança útil com o judiciário, existe respeito entre a OAB e o judiciário, mas nunca aliança útil.
Bem, doutor Luiz Renato, quero deixar aí 2 minutos para que o senhor possa falar com seus colegas advogados, né, para votar aí na chapa 44. Bom, meus colegas, nós tivemos aí 30 dias ou 40 dias discutindo, apresentando nossas propostas, levando a vocês o nome da chapa 44, as pessoas que compõem a 44. Infelizmente não conseguimos o que nós mais queríamos, que era um debate entre os candidatos. Alguns candidatos se recusaram a promover esse debate. Nós tivemos o convite do DACLOB, da Universidade Católica Dom Bosco, nós recebemos o convite da Assembleia Legislativa pelo presidente Júnior Mock. Porém, a condição que todos sempre apresentaram é que os candidatos, os 6 candidatos, estivessem presentes nesses debates. Infelizmente, alguns candidatos recusaram esse debate. Isso é um prejuízo para todos. Nós poderíamos dar o exemplo de um debate propositivo, com propostas, com discussões sobre o que cada um pensa da entidade, da atividade da advocacia na sociedade, da vida da OAB na sociedade. Então eu peço para vocês, analisem as nossas propostas, dêem uma oportunidade para a chapa 44. A chapa 44 é uma chapa que nunca esteve à frente da gestão da ordem. São candidatos que exercem efetivamente a advocacia, muitos, além da advocacia, a docência. Nós temos a paridade na nossa chapa, é a única chapa que tem 50% de mulheres. Nós temos 3 conselheiras federais, professora e advogada Andréa Flores, professora e advogada Luciane Coimbra, professora e advogada Lauane Volpe Camargo, 2 diretoras. Então, na diretoria, nós temos 2 diretoras, a nossa vice-presidente Mônica Barros Reis, advogada super atuante, pós-graduada e advogada do interior, representando aí o interior, as dificuldades do interior, professora Juliane Medina como secretária adjunta. Então, nós qualificamos a nossa chapa. Nossa chapa tem no Conselho Estadual Titular 50% também de mulheres. É a única chapa que levou efetivamente a paridade na sua composição. Então, isso é um ganho para toda a advocacia. Nós estamos sendo exemplo, apresentando propostas, apresentando debates. O nosso comitê, nós não temos lá grandiosos churrascos, grandioso hot dog, food truck, enfim. Nós estamos aí primando pelos debates, levando, enquanto está tendo chopalha, nós estamos falando sobre a ética na advocacia, enquanto está tendo churrasco, nós estamos falando sobre o papel da OAB na sociedade, a mediação e a arbitragem. Essa semana nós vamos ter debate sobre o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigência em março do ano que vem. Então nós vamos trabalhar terça, quarta e quinta com debate sobre esse novo código que vai influenciar muito a atividade de todos os advogados. Então a gente precisa mostrar, nós estamos desde a nossa campanha fazendo uma proposta diferente. E o que nós fizemos na nossa campanha, nós vamos fazer na nossa gestão. Dê um voto de confiança. Eu peço oportunidades aos advogados que permitam que esses novos advogados, esses advogados que querem fazer diferente, sejam eleitos no dia 20, a chapa 44, para que nos próximos 3 anos a gente tenha uma OAB diferente, uma OAB para todos.